Olá, meus amigos contadores, minhas amigas contadoras, como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para poder dar continuidade ao Empreconte, esse evento fantástico aí, idealizado pelo Ricardo Santos, que tem ajudado a transformar a contabilidade no Brasil. E me senti honrado por esse convite. Recebi com muito entusiasmo, recebi com muita alegria o convite de poder contribuir de alguma forma com esse evento. Meu nome é João Marcelo, sou contador, sou empresário contábil, apaixonado pelas inovações, pelas tecnologias da nossa área. Sou tocantinense com muito orgulho, nosso estado mais jovem do país. E eu sou CEO do grupo CETEC, uma rede de escritórios de contabilidade. Nós temos 5 unidades no estado de Tocantins e procuramos aí, através do empreendedorismo, crescer como empresário, também contribuindo para o crescimento dos empresários do nosso estado, da nossa região. E hoje eu tenho a satisfação, a tecnologia ela une, ela encurta distâncias, ela une pessoas, e hoje eu tenho a satisfação de ser amigo de contadores aí do Brasil inteiro, ter a oportunidade de trocar ideias, trocar experiências e você evoluir cada dia mais. E com isso foi quando eu tive a oportunidade de, em 2017, conhecer o Ricardo, e de lá para cá a gente construiu uma amizade aí fantástica, uma amizade muito bonita. Vamos lá. Nós iremos, a minha parte da palestra, nós iremos dissertar sobre a gestão contábil 4.0, a utilização dos nossos processos internos, integração, robotização, inteligência artificial, aliados à transformação digital, essa tão famosa transformação digital que tem aí na nossa área feito mudanças fantásticas, mudando a forma como a contabilidade ela é realizada, ela é processada, e também mudando o relacionamento do contador para com seus clientes e para com o mercado. Então, eu espero de alguma forma contribuir com todos vocês para que nós possamos juntos estar evoluindo e abarcar esse mercado fantástico aí, que é um mercado maravilhoso e muito grande no nosso Brasil. Para que a gente comece a falar de transformação digital, primeiro nós temos que passar pela inovação, Então, nós temos, nos últimos anos, sendo forçados os contadores, os empresários contábeis, a ter acesso a um volume muito grande de inovações, Então, assim, nós fomos aí atropelados, uma quantidade enorme de novidades na nossa área, de ferramentas, de modelos de processamento, de eventos. Então, assim, você acaba tendo assim, um volume de informações muito grande, a ponto de você começar a ter dúvidas de qual daquelas que realmente interessa para você, qual daquelas que tem sentido para o seu negócio. E muitas das vezes você fica naquela vontade de ter acesso a todas ao mesmo tempo, mas isso é muito perigoso, porque de repente você tem uma overdose de novidades aí, onde você não vai conseguir processá-las da melhor forma possível. Então, você tem que, todas as vezes que você tem acesso às inovações, você tem que procurar entendê-las, procurar estudá-las de fato, para que você analise a necessidade real de que você tem que absorver uma certa inovação específica. Mas a gente generalizando a inovação, o que é a inovação? Inovação é uma coisa simples. Inovação é simplesmente tudo aquilo que você fazia de uma forma que passa a fazer de uma outra forma. Então, tudo aquilo que você tinha um costume de fazer de uma forma e passa a fazer de uma outra forma é inovação. Nós temos a ideia de que a inovação está atrelada à tecnologia, mas nem sempre. Inovação nem sempre está atrelada na tecnologia. Apesar que na nossa área contábil, quase na sua totalidade, as inovações são tecnológicas.
né? Mas existe outro modelo de inovação dentro da nossa área, como mudança de comportamento, mudança de posicionamento, né? Então, mudança de formato de percepção de mercado. Então, a inovação, ela nos traz isso. A inovação, ela é ativa. E para que nós possamos entender um pouquinho de como que foi as inovações na nossa área, nós começamos lá na década de 80, quando houve o avanço através da informatização, que foi a criação, o desenvolvimento dos softwares contábeis, né? O início dos processamentos dentro das empresas contábeis era manual, depois passou por um processo mecanizado, e chegou finalmente a parte da informatização, que trouxe um ganho gigantesco para a nossa área, trouxe uma capacidade de evolução para a nossa área muito grande, aumentou a nossa produtividade, mudou a forma como a gente processa as informações dentro do escritório. Então, essa evolução trouxe uma mudança completamente positiva para nós. Então, assim, hoje nós temos como evolução as mudanças de comportamento e de posicionamento conforme o mercado. Por exemplo, nós temos hoje um modelo de vendas, uma técnica de vendas chamada cross-sell, que são vendas combinadas, onde há um tempo atrás remetia que escritório de contabilidade ele era aquele padrão tradicional, ele fazia única e exclusivamente aquela função de calcular a folha, fazer a escrita, fazer a contabilidade e o paralegal quando precisava. Hoje você vê escritórios ofertando serviços combinados, agregados aí de uma forma fantástica. Isso é uma inovação na nossa área. Não tem como nós não entendermos que isso veio trazer um formato diferente de enxergar. Nós temos exemplo muito simples aqui, que hoje já está totalmente aí, disseminado no Brasil inteiro, que foi quando as empresas contábeis serviço de certificação digital. Isso não existia. Tinha a empresa contábil e tinha as certificadoras. O cliente tinha que ir em 2 ambientes para que ele pudesse ter acesso a esses 2 serviços. Hoje não, hoje ele num só local ele tem acesso aos 2 serviços, facilitando para o cliente e aumentando a rentabilidade da empresa contábil também. Uma outra novidade, uma outra mudança radical que teve no mercado contábil foi as contabilidades online, que foi a mudança de relacionamento da contabilidade para com o cliente. O cliente ele nos trazia informações, documentos, nós processávamos dentro do escritório. A contabilidade online, o cliente passou a se relacionar com uma plataforma de internet, onde ele fornece as informações e passa a ter o seu serviço, né? Essas empresas de contabilidade online, recentemente, também estão aí apostando bastante num novo modelo, combinando outros serviços, né? Porque já está disseminada aí nos últimos 3, 4 anos, a contabilidade online ela tem uma tendência muito de preço baixo, e eles viram que tem que melhorar aí a questão da rentabilidade deles, da monetização do seu serviço. Recentemente teve a notícia aí da maior empresa do Brasil de contabilidade online, anunciando que também vai trabalhar com serviço de BPO financeiro. Então, essa mudança ela é constante, ela está em permanente evolução, e você tem que entender para saber em que momento que você se insere nela. Outra mudança também que tem na parte de inovação são muitas empresas contábeis se posicionando como a Contec, que são empresas contábeis desenvolvendo tecnologias em prol de um bem comum da sociedade. Então, hoje as empresas têm desenvolvido soluções para que contribua com o desenvolvimento das empresas e também distribuindo essas soluções para outras empresas contábeis, né? Então, assim, nós estamos passando por um momento de mudança muito constante, que você tem que ficar atento nessas mudanças para que você acompanhe o mercado e ele contribua com o seu desenvolvimento, né? Todo esse processo de inovação nos remete ao nosso tema principal, que é a famosa transformação digital, né? Então, assim, quando nós pensamos em transformação digital, o que vem nas nossas cabeças? Vem inteligência artificial, softwares modernos, computadores superpotentes, né? E o que acontece é que a transformação digital ela está muito mais perto do que a gente imagina. São constantes mudanças que podemos utilizar a tecnologia para trabalhar para nosso favor de uma forma melhor. A transformação digital ela é a união de ferramentas
com boas práticas do escritório contábil, né? Ela é a forma como nós nos relacionamos com nossos clientes, ela melhora a forma como utilizamos as ferramentas de trabalho, como enxergamos o mercado contábil, mas muitos profissionais afastam da tecnologia achando que ela vai contribuir para que ele seja excluído do mercado. E isso é um engano muito grande, isso é com medo de ser substituído por robô, porque isso não é o que vai acontecer. Na realidade, a tecnologia, a transformação digital, ela veio para contribuir com a melhoria do nosso trabalho, nossa eficiência, nos remetendo para que a gente desenvolva a nossa verdadeira função, que é a de cientista da riqueza. Então, nós temos que entender que isso é benéfico para nós, não é algo que veio para atrapalhar. Se nós pensarmos quantas horas nós perdemos agindo como uma máquina, fazendo serviços extremamente repetitivos, digitando informações, imprimindo papéis, enviando arquivos, né? Tem um estudo que fala que em 10 anos, 1/4 dos contadores gastam seu tempo de vida agindo como verdadeiros robôs. Né? Então, assim, hoje é possível automatizar todas as funções. Hoje a gente tem condições de colocar as máquinas para desenvolver aqueles serviços básicos, aqueles serviços que não é o papel do contador de verdade. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, em 2016, fez uma pesquisa e ela concluiu que 94% dos contadores e dos profissionais contábeis tradicionais, aqueles contadores modelo antigo, que faz o básico do básico, eles têm muita chance de serem substituídos. Eles têm muita chance de serem substituídos por computadores, por máquinas, por programas, né? Então, assim, a tecnologia ela veio para trazer muitos ganhos para nós, ela veio para nos ajudar a melhorar a nossa performance, né? Então, assim, ela melhora o desenvolvimento das pessoas, melhora melhora a forma de contratação, você tem mais subsídios, você tem mais informações para que você tenha uma maior assertividade, você passa a ter condições de ter profissionais mais capacitados dentro da área que realmente te interessa. E o mais importante, que o tema o grande foco do nosso evento é o empreendedorismo contábil, e a função do empreendedor é desenvolver seu negócio. E você desenvolve seu negócio crescendo ele, passando a ter uma presença melhor de mercado e conseguindo rentabilizar ele melhor. Então, assim, 37% do crescimento da sua empresa contábil com novos negócios. Você vai conseguir realmente passar a pensar na parte estratégica da sua empresa para que você consiga desenvolver e passe a ter um crescimento no mercado de uma forma mais assertiva. Então, assim, para nós entendermos esse processo de evolução da transformação digital, nós nos remetemos lá na década de 80, né? Nós nos revertemos ao surgimento dos primeiros softwares contábeis. Naquela época foi uma revolução, né? O software contábil veio, acelerou o processo, mudou as rotinas internas, o comportamento dos departamentos, a postura dos escritórios contábeis, e a execução passou a ser muito, muito, muito mais rápida. Então, assim, para aquele momento foi um ganho assim muito importante para a nossa área. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e nós tivemos aí um revés, né? Nós tivemos um revés ali perto de 2006. Deixa eu passar o meu slide. Ali em 2006 foi quando o governo introduziu as tecnologias tributárias. O governo também evoluiu para a era da tecnologia, passando a criar novas obrigações e passando a melhorar obrigações que eram feitas de forma manual naquela época de uma forma mais tecnológica. E aí o que acontece? Se você fazer uma análise, se você fazer um parâmetro, né? Lógico, isso é uma média, não é uma situação que aconteceu com todo mundo, e você fazer uma pequena, quem tem escritórios aí com 15, 20 anos de mercado ou mais, aquela época, uma média que você tinha ali era em torno da casa dos 20%, que o seu custo de pessoal representava sobre o seu faturamento. Com a introdução
dessas novas tecnologias por parte do governo, você passou a ter que fazer um investimento muito maior, tanto em pessoal como em tecnologia. Você aumentou suas responsabilidades, seus riscos, você teve que aumentar treinamento, e hoje, praticamente, o custo de uma folha de pagamento de uma empresa contábil, ela dobrou em relação ao que ela era antes, né? Então, isso, isso nos mudou também para a empresa contábil, onde você conseguia, no passado, aí, uma rentabilidade maior dentro do escritório de contabilidade, e hoje essa rentabilidade ela caiu bastante também, porque aumentou muito os nossos serviços, eles aumentaram muito. E, na época, isso foi acontecendo de uma forma assim tão atropelada, que nem todas as empresas contábeis conseguiram repassar esses custos para os seus clientes, eles absorveram esses custos dentro do escritório. Né? Então, assim, nós temos essa passagem, essa linha do tempo aí, dessas evoluções lá na década de 80, foi muito vantajoso. Em 2006, essa vantagem ela caiu bastante. E tudo isso acontece porque a evolução ela acontece, sim, de uma forma muito rápida, de um processo de uma forma muito natural. E nos últimos anos as coisas têm evoluído assim grandiosamente e com muita constância, né? Então assim nós temos em torno disso algumas pesquisas, alguns conhecimentos, e hoje nós temos a questão do dilema das inovações. Meu slide está isso, né? Os últimos 10 anos nós temos sofrido uma pressão muito grande por questões de preços, né? Os escritórios vêm sofrendo uma pressão muito grande para baixar honorários, uma disputa enorme no mercado por preços baixos, né? E o aumento dos custos operacionais. Com isso, uma lucratividade extremamente atraente que as empresas contábeis possuíam, elas acabaram caindo bastante. Isso se criou um ciclo vicioso, né? E hoje nós temos que entender e procurar o que nós devemos fazer, como que nós vamos mudar esse cenário para que nossas empresas se tornem mais produtivas e que nós conseguimos mostrar para o nosso cliente essa percepção de valor que a nossa empresa, a nossa profissão tem. E tudo isso depende de nós mesmos, né? E depende também das boas práticas e como você vai fazer com que o seu escritório se torne mais eficiente. Lá nos Estados Unidos tem um professor chamado Clayton Christensen, que ele estudou o dilema das inovações, ele tem um livro com esse nome, né, o dilema da inovação, e ele afirma que a tecnologia, através da disrupção, ela muda totalmente o mercado, ela muda totalmente o comportamento do mercado. E isso acontece da seguinte forma, quando aparece novidades no mercado da área de inovação, principalmente tecnológica, aquelas pessoas que lideravam o mercado durante muito tempo, aquelas que já estão lá no topo, aquelas que não eram afetadas de forma alguma, elas costumam não dar muita importância, né? Elas, em primeiro momento, elas ignoram essas novidades, achando que isso não vai afetar ela de forma alguma. E o tempo tem mostrado aí, a história tem mostrado que isso não é verdade, porque muitas coisas têm acontecido. Na nossa área nós temos um exemplo aí muito, muito presente, que foi o caso da Contabilizei, da contabilidade online, que muita gente, até hoje, você assiste aí muitos vídeos, comentários, falando, Contabilizei, achou que ia dominar o mercado, não dominou, ela veio para fazer, ela não... Então, assim, eu acredito que ela está fazendo o papel dela, né? A minha posição é que não existia a contabilidade online aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tem empresas contábeis que já trabalham com isso, lá tem um escritório lá que fatura muito, fatura mais de meio bilhão de dólares por ano, que é o Liberty Tax. Ele tem muitas unidades espalhadas, mas no Brasil nós chegamos isso com uma presença muito forte através da Contabilizei. E hoje, em números de clientes, é a maior empresa contábil do país, com mais de 20 mil clientes. Então, assim, e ela tem uma meta extremamente agressiva,
que é chegar à casa de mais de 600 mil clientes. Então, e isso parece ser um número absurdo, parece ser algo assim grandioso, é apenas 3% do mercado, 3 pontos alguma coisinha do mercado, para vocês entenderem como o nosso mercado ele é muito grande. Então, assim, há um outro professor lá nos Estados Unidos, que é o Geoffrey Moore, que ele fez um estudo muito aprofundado nas empresas sobre todas as novidades que chegam no mercado. E ele desenvolveu lá o método que é o ciclo da adoção de novas tecnologias, ciclo da adoção de inovações, de novos produtos, né? Para a gente entender como que é o comportamento, como que funciona o comportamento das pessoas em relação a essas novidades, né? Então, assim, ele criou-se aí através de estudos, de pesquisas muito aprofundadas, você vê que nós chegamos aí num formato de uma onda e você está inserido em alguma parte dessa onda, né? Ou você está pegando o começo da onda, ou você está com ela lá quando ela está no topo, ou você está quando a onda foi embora. Se você perdeu a onda, você vai ter que esperar uma nova onda, uma nova revolução, uma nova mudança de mercado para que você se insira. Porque vocês devem se identificar com alguma dessas características, que é o seguinte: quando se lança algo novo, nós temos aquela turma, aquela porcentagem ali das pessoas, que eles são os inovadores, eles são ali os entusiastas, os visionários, são aqueles que dormem na fila, são aqueles que passam noites acordados para serem os primeiros a ter acesso, né? Então essas pessoas são fanáticos, eles estão totalmente ligados ao que é novo, ao que está chegando, e eles são os primeiros dos primeiros a consumir. Tem os pragmáticos, que são aqueles que também têm uma facilidade muito grande de absorção do que é novo, mas eles não têm esse desespero todo de ir lá dormir em fila. Eles esperam, que eu me considero que eu sou da turma dos pragmáticos. Tá? Espera ali a fila dar uma esvaziada, espera aquele alvoroço acabar, e você vai lá e passa a ter acesso ao que há de novo. Acontece muito na nossa área quando os softwares contábeis lançam um novo módulo, uma nova forma, subiu para a nuvem, criou isso e aquilo outro. Eu nunca sou dos primeiros a aderir a essas novidades. Eu sempre espero um pouco para mim ver como que vai ser a reação de quem aderiu primeiro. Tem pessoas que é o primeiro a falar, eu fui o primeiro a pegar essa nova tecnologia que o meu software liberou. E muitas vezes ele serve de laboratório porque ele passa por todas os testes e todas as falhas, podendo afetar o seu cliente, afetar o seu negócio. Então, os pragmáticos são aqueles que vêm depois, mas pegando a onda subindo, e aí nós chegamos lá no topo da onda, já ela começando a descer, que são os conservadores, que são aquelas pessoas que vão esperar 50% da população mais um adquirir para ele adquirir. Ele tem que ver que faz algum sentido. Fala, olha, todo mundo foi, eu vou ter que ir também. Então, assim, e tem aquela porcentagem muito pequena, mas existe, elas estão aí no mercado, que são céticos. Né? Então esses não vão aderir de forma alguma, esses não vão entender. Até hoje eu conheço pessoas na nossa área contábil que não acredita, que isso não vai fazer sentido, que isso não tem razão para nada, e continua trabalhando lá naquele modelo tradicional, naquele modelo antigo lá da década de 80. Por incrível que pareça, mas ainda existe, eu conheço alguns que trabalham dessa forma. Mas para que isso tudo faça sentido para nós, para que tudo isso faça sentido na nossa área, nós temos que entender o significado de cada coisa disso, né? Porque aqui no Brasil, de fato, a fase ali dos inovadores já passaram, né? Então, nós estamos aí já em processo avançado da área dos pragmáticos. Então, assim, os inovadores, isso já aconteceu lá 4, 5 anos atrás. E nós estamos aí já quase chegando no topo da onda dos pragmáticos. Para que nós possamos entender de fato, nós temos que fazer uma divisão e processar hoje o que é cada coisa. O que é
essas mudanças, quais são os modelos que tem à disposição no mercado hoje, e entender como que nós devemos nos portarmos diante delas. Hoje nós entendemos assim, tem a contabilidade tradicional, tem a contabilidade online. A contabilidade tradicional é aquela contabilidade modelo antigo, onde tem ali uma sede, um escritório físico, onde você atende os seus clientes de uma forma personalizada, você entende um a um, passando a criar formas de soluções individuais para cada um deles. Você tem um atendimento multicanal com esse cliente. O tradicional do tradicional geralmente ainda trabalha com uma documentação física, ainda é aquela época dos malotezinhos, que é o malote do contador, passa o mês inteiro jogando os documentos ali e no final do mês leva lá para o contador. E você trabalha com preços definidos, pelo menos deveria ser assim, com preços definidos conforme a complexidade ou serviço que você está prestando para cada um. A contabilidade online, ela é aquela contabilidade padronizada. Ela é executada e ofertada para todos os clientes no mesmo formato. Ela, basicamente, oferece um só canal de comunicação, e é um canal digital. O cliente tem uma plataforma, a plataforma daquela empresa de contabilidade online é aquela plataforma, e você tem que utilizar ela para que você se comunique com o seu escritório contábil. E ela tem a característica do preço baixo, porque ele é um negócio escalável, né? Então, padronizada, single channel, preço baixo, escalável. Então, essa é as duas paralelos que nós temos dessas duas contabilidades. Mas essas duas contabilidades, elas hoje oferecem um risco muito grande, que nós temos visto no mercado, que a contabilidade online está se reposicionando totalmente. Porque ela vinha correndo um risco do seguinte: a contabilidade tradicional cada dia é mais obsoleta, né? Os próprios clientes não vão ter mais interesse de trabalhar nesse modelo de contabilidade. Eles mesmos não vão ter mais interesse de ser atendidos por esse modelo, porque para eles não vão fazer mais sentido a partir do momento que eles saibam que existem outras modalidades de atendimento muito mais assertivas para eles, que vão conseguir ajudar eles mais, que o contador é muito mais presente. E a contabilidade online, essa briga agressiva por preço, vai chegar uma hora que ela vai cair e ela vai se tornar negativa. Então, são dois modelos que andam em paralelo, são totalmente diferentes, são de momentos totalmente diferentes um do outro, mas que os dois oferecem um certo risco. E o que nós estamos vendo recentemente são as empresas de contabilidade online se reposicionando totalmente para poder mudar a sua oferta de mercado, oferta de leque de serviços, para que isso não aconteça. Eles já identificaram esse perigo que eles corriam. Então, diante de tudo isso, o que é a saída para nós? O que para nós vai ser interessante, né, para que nós não corremos esse risco? Tradicional, obsoleto. Online, além de você requer investimentos muito altos para que você explore esse mercado, você precisa fazer desenvolvimentos aí muito grandes e ter uma presença, capacidade de chegar, de oferta de prospects num raio geográfico muito grande, e você brigando cada dia mais por preço baixo, você vai correr o risco de sair do mercado. Então, qual é hoje o modelo contábil que entendemos que será um modelo que tem muito mais chance de se firmar no mercado e ficar? É a contabilidade digital, que também já está muito difundida, mas ela ainda está ali na curva da onda, que você ainda consegue usar a contabilidade digital como diferencial competitivo para o mercado. Porque a contabilidade digital, ela faz ali os dois paralelos entre a tradicional e a online. A contabilidade digital ainda, na sua grande maioria, elas possuem ali uma sede física, elas têm ali o local onde o cliente pode ir, a equipe trabalha presencialmente lá. Você tem um atendimento personalizado, como também você tem um atendimento digital com os seus clientes, ainda mais agora com o advento da pandemia. O atendimento digital ele teve um crescimento muito grande. Você também consegue atender o cliente por um multicanal, por vários canais, e você consegue melhorar a performance da execução. O que muda completamente é porque
a contabilidade digital é zero papel, né? Zero papel, onde você passa a processar, você ter as execuções desse serviço através de ferramentas e de arquivos e de informações digitais para que você tenha uma produtividade muito maior e os profissionais contábeis, em vez de ficar ali fazendo aqueles serviçozinhos robóticos e repetitivos, eles vão usar esse tempo que eles vão ter, a otimização do tempo que eles conseguiram, para desenvolver novas aptidões, fazer o papel verdadeiro do contador, do cientista da riqueza, que é estar ao lado do cliente, ajudando ele a tomar decisões assertivas para que o negócio dele seja próspero. Com isso, os dois lados ganham. Então, hoje, para isso, é usado integrações, robotização, inteligência artificial, importações, uma gama de mecanismos digitais no mercado para que você possa ter esse desenvolvimento, né? Você vai ofertar, vai se tornar cada dia mais especializado e você tem preços definidos ali com base em cada especialização, com cada complexidade dos serviços que você fechou. Então, essa é a contabilidade que nós acreditamos aí, que está bem difundida, que é o que vai permanecer. Muitas empresas fizeram essa migração, essa transformação de uma forma muito tranquila, muito natural, principalmente com a pandemia que acelerou esse processo, e outras empresas tiveram muita dificuldade para poder fazer essa migração, porque não se prepararam, não tiveram a estrutura necessária, principalmente a estrutura de tecnologia necessária para poder passar a ofertar esse modelo, essa nova forma de entender o mercado. Então, isso nos remete a uma competição de mercado que nós vamos lá voltar para Harvard, né, e estudar o professor lá de Harvard, muito famoso, Michael Porter. O Porter, ele fala, ele entende que hoje o mercado tem 3 tipos de competição. Né? Você hoje tem um mercado competitivo que são 3 itens básicos que o diferenciam. O primeiro é o diferencial competitivo, quando você tem um produto que é único e exclusivo, né? Mas hoje é muito difícil, né? Muito difícil nos dias atuais você encontrar algo que é estritamente exclusivo, né? Que só você tenha para oferecer. Pode ser que tenha pessoas, tenha empresas aí trabalhando nesse sentido, mas no momento o que a gente vê é aquela história do oceano azul, oceano vermelho, que logo que sai uma novidade, tão logo muitas empresas estão copiando. Ele defende também a outra parte, que é o preço, né? Você compete por preço. Então, quando você compete por preço, quanto menor, melhor. Mas será se é o melhor? Mas o cliente entende que sim. A partir do momento que todo mundo está me oferecendo a mesma coisa, aquilo que for mais barato é o melhor para mim. É assim que funciona o mindset da grande maioria dos empresários. E aí remete ao terceiro ponto, que é o que eu acredito que hoje é o mais importante para a nossa área, que é você competir por nicho. Então, nós temos visto com muita clareza no mercado que as empresas que estão se posicionando com nichos especializados são as empresas que estão tendo um maior crescimento, um crescimento mais sólido e que não está aí envolvido nessa guerra, nesse emaranhado aí, nessa batalha de competição por preço. E quando fala assim nicho, o primeiro momento que vem na sua cabeça é que eu vou nichar por ramo. Mas você pode nichar por vários, são vários quesitos que você pode determinar. Se nicha por ramo, tem hoje empresas contábeis especializadas em supermercado, em farmácias, em autopeças, em contabilidade para médicos, contabilidade para startup, contabilidade para e-commerce. Então, assim, você pode nichar por ramo. Você pode nichar por regime tributário. Hoje, estudos falam que o lucro real hoje é um regime tributário muito pouco explorado no Brasil, onde você pode ter uma empresa contábil que só atende empresas do lucro real. Então, você pode nichar por perfil de clientes. Tá, eu só trabalho com cliente que tem o perfil de que tem uma empresa organizada, que sua gestão funciona, tem uma administração profissional. Eu não trabalho com empresa familiar, eu não trabalho com empresa amadora, né? Então, por perfil de clientes. Uma outra forma também de determinar perfil de clientes, eu conheço empresas contábeis que falam, eu só trabalho com empresas que faturam acima de
X valor, né? Então, isso tudo é uma questão de posicionamento. Para tudo isso que você tem à sua disposição, você precisa entender como que vai funcionar seus processamentos internos dentro do seu escritório. E aí agora nós vamos para a parte mais prática da nossa palestra, que é mostrar algumas vantagens que você pode ter dentro do seu escritório, onde que você vai utilizar de forma assertiva para você se posicionar no mercado de uma forma correta, né? Então, assim, nós vamos falar agora de processos internos. Para que você tenha a sua empresa de uma forma segura e que ela possa te trazer vantagens, você primeiro tem que ter a sua empresa na mão. Deixa eu afastar a câmera para cá, para que vocês vejam. Então, você tem que ter a sua empresa na mão. Então, hoje eu entendo que a primeira coisa, que uma empresa bem controlada, bem organizada, você tem todos os processos da sua empresa mapeados, né? Você tem lá aquele famoso checklist, aquela famosa rotina dos seus departamentos. E hoje o mercado tem aí uma infinidade de ERPs, de sistemas que foram construídos, voltados especialmente para esse tipo de negócio, onde muitas empresas contábeis optam por ter um software desse, não tem um que é melhor, um que é pior. Cada empresa se identifica com um modelo diferente, né? Então nós temos aí Peer, G-Click, Gesta, Nibo, Taxdu, Pan, são alguns dos infinitos aí que tem aí no mercado. Todo dia se constrói sistemas nesse sentido. O mercado contábil se tornou um mercado muito atrativo. E o importante é que você tenha controle total. Já outros escritórios mais experientes, que têm equipes muito bem definidas e sólidas, extremamente experientes, eles já não procuram ter um controle tão rigoroso. Eles trabalham mais lá no método Scrum de trabalho, que é um formato bem simples de controle, porque ele tem um processo mais leve, mais acelerado. E para isso aí o nosso velho amigo Trello, o Metestack, ele te ajuda a você fazer esses desenvolvimentos. Tá? Então, processos mapeados, escritório na mão, para que você entenda como que você vai passar por essa transformação. Dentro disso, nós temos hoje também, dentro das empresas contábeis, o formato de integração. Então, acabou-se aquele modelo antigo de pegar documento físico, trazer, processar manualmente, ter um monte de caixa box, aquele monte de pasta ali classificadora para você ter os documentos, devolver para o cliente, ou você ter aquele departamento chamado arquivo ali no seu escritório. Hoje, a grande maioria das empresas contábeis não tem. Quando você ia procurar uma sede para a sua empresa contábil, a primeira coisa que você olhava é se tinha o local onde ia ter o arquivo, né? Hoje os escritórios não têm arquivo mais, não trabalham mais com papel. A grande maioria, né? Quem já conseguiu fazer essa migração, essa transformação. Então, o seguinte, hoje nós temos no mercado aí à disposição os integradores universais. O que é o integrador universal? Ele faz o seguinte papel. O seu cliente não é muito organizado, ele não tem o sistema ERP dele muito bem alimentado, muito funcional. Mas se você conseguir extrair as informações dele através de uma planilha, né? Através de uma planilha, você vai trazer essas informações para o seu integrador. O integrador vai fazer toda uma conversão, preparar essa informação no layout do seu sistema contábil e você já mandou para o seu sistema contábil tudo certinho, tudo lançado, tudo habilitado, tudo creditado, tudo muito pronto, numa velocidade muito grande, né? Nós temos também no mercado aí dos integradores, não estou aqui fazendo propaganda para ninguém porque eu não ganho para isso, mas na minha opinião pessoal, eu fiz um estudo aí, eu pedi a apresentação de todos os softwares, todos são muito bons, mas aquele software que eu mais brilhei os olhos, que eu mais entendi que tem uma qualidade elevada, é o Integra Fácil do escritório inteligente lá do nosso amigo Luciano Macário. Não desmerecendo os outros softwares que são fantásticos, mas esse foi o que encheu meus olhos para o que ele tem de proposta de mercado, né? E sem contar que o atendimento, o relacionamento lá é algo fantástico com a pessoa. Lá eles dão valor primeiro às pessoas, depois eles dão valor ao que vem de tecnologia, de tudo. As pessoas estão em primeiro plano. Nós temos também hoje ERPs no mercado que já faz esse processo direto, né? Você não precisa mais do integrador, do intermediário. Eles já se prepararam, eles já entenderam que eles têm que trabalhar aliado ao contador
E eles prepararam o ambiente de contador lá no próprio software deles, onde essa integração já é feita automático. Você faz as devidas parametrizações e conforme o cliente alimenta o ERP dele comercial, na parte de comercial, financeira, né, ele faz todo aquele processo, você já importa de lá direto para o seu software contábil. Hoje tem RPs que já estão com a proposta deles ter a própria contabilidade no próprio RP. O Conta Azul já tem essa proposta que você já não precisa tirar dele e trazer para o software contábil, que você já faz tudo ali, inclusive a folha de pagamento. Né? Então, integração para que você tenha um melhor performance dentro do escritório, para que você desenvolva muito mais rápido os processamentos. Né? Nós temos também automatizações, são pequenas automatizações. Hoje, nós temos uma gama à nossa disposição de melhoria tão grande. Eu tive acesso a essa ferramenta, uma ferramenta que, digo assim, muito simples, que um colega, um grande amigo que eu tenho, dono de um escritório de contabilidade, um cara que é fantástico para a área de tecnologia, ele desenvolveu um conciliador que faz a conciliação de um formato tão rápido, mas tão simples. São tecnologias ali, inovações que você pode trazer para poder facilitar o seu trabalho. Então, tem pessoas que eles vão fazer conciliação, eles gastam tempo, ainda tem aqueles que conciliam no método antigo, imprime, vai saber, outros pega, joga isso para o Excel, começa a clicar um para o outro. Ele aqui desenvolveu um banco de dados interessante, utilizando o Excel como interface, onde você pega um livro-razão aí com centenas de lançamentos, em questão de segundos, poucos minutos, você tem essa conciliação dessa conta para prosseguir com o fechamento das demonstrações contábeis. Né? Então isso é o que nós temos à nossa disposição, que a gente pode usar para que você tenha uma performance muito melhor dentro do seu escritório de contabilidade. Agora nós vamos avançar e vamos falar de algo um pouco mais evoluído, que é a famosa RPA, a famosa robotização. Né? Então, a robotização hoje já está bastante presente nas empresas contábeis, onde tudo aquilo que você consegue ter como repetição, aquilo que é previsível, aquilo que é parametrizável, ele pode ser robotizado. Então, quando a gente traz aqui um conceito de robotização, de RPA, nós falamos o seguinte: a robotização ela é praticamente a repetição do que o ser humano faz. Tá? Você diz exatamente para ele o que ele deve fazer. Ele não tem nenhum tipo de ligação com aprendizado, ele não tem nenhum tipo de ligação com questões cognitivas, ele não vai aprender a fazer nada além do que aquilo que você mandou ele fazer. Né? Então essa é a grande sacada da robotização. Você determina tarefas específicas e ele vai fazer exatamente da forma como você determinou. Se em algum momento ele se deparar com algo fora da curva, o mínimo que seja, diferente daquilo que você determinou que ele fizesse, ele já se perde todo e ele já não tem condições de dar continuidade ao que ele está fazendo. Hoje, muitos sistemas contábeis já trabalham com algum tipo de robotização. A grande maioria deles tem lá a opçãozinha, muitos deles chamam de rotinas automáticas, onde você faz as configurações e ele, num determinado momento, para uma determinada empresa, um conjunto de empresas, ele vai executar um determinado serviço. Né? Então, essa é a grande onda da robotização. Ele faz serviços repetitivos que podem ser parametrizáveis e que você já preveja o que ele tenha que fazer, que já esteja ali determinado. E isso trouxe, hoje as empresas usam isso com muita assiduidade mesmo, e ele trouxe um ganho de produtividade muito grande. Né? Mas muito grande mesmo. Eu vou passar para vocês aqui agora rapidinho uma robotizaçãozinha que nós desenvolvemos aqui para a nossa empresa contábil, onde ele nos trouxe uma vantagem enorme no mercado. Nós conseguimos atender uma necessidade interna que nós tínhamos aqui. Ela parametriza, né, as informações que são necessárias e depois ela executa o trabalho sozinha, sem nenhum tipo de interferência humana. Muitas pessoas, quando têm acesso,
e ver a nossa ferramenta funcionando, e eu conheço outras ferramentas que trabalham por aí também. Um dos maiores escritórios do Brasil, que é o Mazars, ele utiliza uma robotização também lá muito avançada. E as pessoas falam, nossa, mas integrar, que eu acabei de mostrar para vocês, a integração, né? Ela não é bem mais rápida, você, em questão de, você integra aí 10 mil lançamentos, 20 mil lançamentos numa velocidade muito grande. Olha, depende da estratégia de cada empresa. Essas empresas que trabalham com integração, ela é excelente. Nós temos uma porcentagem de integração aqui dentro da nossa empresa contábil, mas, contudo, entretanto, o que nós entendemos é o seguinte: o processo de integração ele precisa do ser humano do início ao final do processo. E o processo de robotização só precisa do ser humano no início do processo. Então, você precisa ter um profissional que tem um custo salarial muito alto de investimento, para que esse profissional entenda de contabilidade e ele fica ali à disposição de estar pegando arquivos que vêm do cliente e transforma no integrador e lança aqui na sua ferramenta. Nós achamos isso um desperdício, porque esse profissional pode estar sendo usado em áreas estratégicas como as consultorias. Então, é um pouco mais lento, dependendo da forma como você configura ali a ferramenta de RPA, mas você pode ter uma ferramenta trabalhando 24 horas para você, sem nenhum tipo de intervenção humana, enquanto os seres humanos estão fazendo o verdadeiro papel deles, que é de relacionamento com o cliente, fazendo visitas consultivas e fazendo seus devidos desenvolvimentos. Então, é uma estratégia interna, não quer dizer que eu estou certo, quem usa integração está errado, é uma questão estratégica, aquilo que cada empresa quer colocar para si. Né? Mas hoje nós temos aí uma gama no mercado de muita coisa ofertada. Né? Então, assim, nós vamos agora falar da nossa última tecnologia, que é a mais esperada, é a tecnologia mais comentada dos últimos anos, que é a inteligência artificial. Né? Que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é algo hoje muito complexo, muito desejado por muitas pessoas, mas, infelizmente, ainda é uma tecnologia para poucos. Né? Poucas pessoas têm condições de ter acesso à inteligência artificial, porque o custo do seu desenvolvimento é muito alto. Eu nunca vi nenhuma empresa, da área contábil principalmente, que conseguiu iniciar o processo de desenvolvimento da inteligência artificial com valores aí abaixo da cifra de 6 dígitos. Então, a inteligência artificial hoje ela é algo que vai revolucionar realmente o mercado e ela veio para fazer aquilo que a robotização não faz, que é o aprendizado. Aquilo que ela não sabe fazer, ela aprende e passa a fazer. Para que nós tenhamos assim uma ideia fixa, uma ideia bem difundida do que é inteligência artificial, nós pensamos da seguinte forma: vamos diferenciar aqui um software tradicional de um software com inteligência artificial. O software tradicional, você diz para ele o que ele tem que fazer. Você chega lá e fala: software X, software tal. Se acontecer isso, você faz aquilo. Né? Você diz para ele o que ele vai fazer. Um software com inteligência artificial, você não diz para ele o que ele tem que fazer. Você abastece ele com uma massa de dados gigantesca, com um conjunto de informações, e ele utiliza hoje o que nós chamamos de Big Data, e através do seu aprendizado, que nós conhecemos como Machine Learning, ele interpreta, ele identifica, ele estrutura e ele executa aquilo que você precisa. E todas as vezes que chega uma necessidade nova, um novo formato, um novo processamento, e que ele
não tenha conhecimento daquilo ainda e aquela gama de informações está à disposição dele, ele aprende e passa a fazer a partir dali. Como funciona conosco, seres humanos, que estamos aí expostos, dispostos, e a cada exposição a conhecimentos novos, a informações novas que nós temos, nós passamos a aprender aquilo. A inteligência artificial trabalha nesse formato. No Brasil, em contabilidade, eu fiz pesquisas muito aprofundadas, eu fiz pesquisas muito grandes e nós não identificamos, com exceção da famosa Reut, outra empresa que já possua a inteligência artificial em seu portfólio de tecnologia. Nós temos conhecimento, até colegas nossos, amigos nossos, que está desenvolvendo uma tecnologia, está desenvolvendo uma inteligência artificial para a área contábil fantástica. Algo que vai revolucionar o mercado. Mas está em desenvolvimento ainda. Eu copiei aqui, tirei o print lá do YouTube, do Lucas Ribeiro, o CEO da Reut, quando ele fez a apresentação, foi algo, essa live dele foi extremamente aguardada, esperada. Eu, nesse momento, eu fui dos inovadores, não assisti a live para ter acesso, né? Eu estava lá entre os primeiros, os fanáticos, onde ele apresentou funcionando a inteligência artificial que eles desenvolveram. Mas o investimento foi na casa de alguns milhões. Né? E hoje, ele se posicionando como Alcontec, ele colocou essa tecnologia à disposição do mercado. Eu não pude participar da demonstração da ferramenta e da negociação, mas alguns colegas que participaram dizem que a versão mais simples que tem lá é na casa de milhões, né? Mais de R$1 milhão. Então, é uma tecnologia para poucas pessoas vão conseguir ter acesso no momento, porque isso é a curva natural da evolução da tecnologia. Quando ela chega nova, ela é muito cara, é algo que é muito dinheiro para você ter acesso, mas conforme ela vai se tornando natural, todo mundo passa a acostumar com ela, a tendência é que o preço lá na frente cai. Então ele mostrou para nós ela funcionando, né? A tela é essa que está aí, e realmente é algo fantástico para que nós ficamos de olho aí no mercado, para que não perdemos essa onda, para que a gente não perca essa mudança. Nós temos que estar antenados, nós temos que estar ligados e temos que nos verificar ali como que nós vamos ter acesso a essas novidades do mercado para que nossa empresa não sofra, né? E passamos a não ter nada aí de diferencial competitivo para que a gente continue em nossa estrada. Bem, pessoal, eu acredito aí que deu para entender um pouco, é só um bate-papo, né? Nessa questão de transformação digital. Nós agora caminhando para o nosso final, eu vou deixar aqui só 5 tópicos que foram mudanças que ocorreram em decorrência da tecnologia e agora com a pandemia que nos assola. Vamos torcer aí para que Deus ilumine os cientistas mundiais e que essas vacinas que estão sendo desenvolvidas e já distribuídas, elas realmente tragam a sonhada cura, pelo menos assim, que ela traga um conforto e nós possamos a ter um mínimo da vida normal que nós tínhamos anteriormente. Mas a nossa profissão ela foi extremamente impactada e nós tivemos assim um salto. O Brasil vinha passando por esse processo de transformação digital, mas a passos lentos, até porque nós vivemos num país com dimensões continentais e cada região se comporta de uma forma, de uma velocidade diferente quando tem acesso a isso. Nós temos hoje regiões do país onde o pessoal está extremamente avançado na parte digital e tem regiões do país que você chega lá, os contadores não sabem nem o que está acontecendo ainda. Né? Não tem 3, 4 anos que eu cheguei no escritório, ele ainda estava com o livro daqueles que escrevem, que lançavam as notas fiscais. Se aquilo era aceito pelo fisco, eu não sei, mas que ele tinha porque eu vi lá pessoalmente. Né? Então, assim, nós vivemos num país onde há um contraste muito grande de evolução em relação às empresas contábeis. Mas nós tivemos aí
uma ascendência muito grande. As reuniões online hoje é uma realidade, mesmo quando voltar o atendimento presencial, eu acredito que muitas empresas vão dar continuidade. A nossa empresa mesmo, por exemplo, nós estamos em home office desde março, e os clientes tiveram uma resistência no início, queriam ter contato físico, a gente preservou a saúde da nossa equipe, a nossa própria saúde, e falou, olha, se você quiser sair por essa razão, você pode sair, mas eu não vou colocar em risco a nossa saúde. Depois eles acabaram entendendo que era um processo irreversível, e hoje nós já fazemos muitas reuniões online, e isso hoje é uma realidade, né? O atendimento pelo WhatsApp, ele houve assim um boom gigantesco, então passou-se a atender bastante. É um canal hoje extremamente importante e extremamente usual dentro do nosso relacionamento para com nossos clientes. Armazenamento em nuvem. Então, assim, houve uma corrida gigantesca, as empresas passaram a ter valer muito mais, porque eles passaram a ter uma admissão de clientes, né, no mercado gigantesco. As empresas passaram a ter muito mais presença nas redes sociais, escritórios aí que eu não via nem brincando com redes sociais, hoje faz aí um marketing digital pesadíssimo, e a automatização das tarefas, as pessoas procuraram estar buscando sempre essas ferramentas. Então, assim, eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído um pouco aí com essa proposta de falar sobre a inteligência artificial, e eu deixo aqui o QR Code com todos os meus dados, com todas as minhas informações. Vocês podem apontar para a tela e aí vocês vão poder me encontrar, se for de interesse de alguém que acha que eu pude ajudar de alguma forma, e entre em contato, que nós vamos estar aí à disposição para poder trocar uma ideia mais próxima. E então eu me despeço aqui, agradeço mais uma vez o convite, Ricardo, conte comigo sempre que precisar, e pessoal, um grande beijo, um abraço aí virtual para todos, e que nós, o quanto antes, podemos sair dessa pandemia, tá? Um abraço e até a próxima.